Você que assistiu ao jogo entre Liverpool e Manchester City percebeu uma certa situação, que o goleiro Ederson acabou entrando em choque direto com Darwin Núñez. Isso fez com que o jogador da seleção brasileira ficasse de fora do confronto, mas não somente isso, adquiriu uma lesão que pode ser grave. Ele sofreu lesão muscular e deve desfalcar a seleção brasileira na próxima data FIFA. Após ser substituído no confronto entre City e Liverpool, o brasileiro teve constatado uma lesão muscular. A informação é de Fred Caldeira e Monique Danello, ambos da TNT Sports Brasil. O período de recuperação de Ederson é de 3 a 4 semanas. Convocado por Dorival Júnior para os amistosos contra a Inglaterra e Espanha, que ocorrem nos dias 23 e 26 de março, o goleiro deve ser cortado da lista pelo novo treinador. O Manchester City já até comunicou oficialmente à CBF sobre o diagnóstico de lesão. O goleiro deixou o campo em Anfield no início do segundo tempo, após se chocar com o uruguaio Darwin Núñez e cometer penalidade máxima. Ederson tentou seguir na partida e permaneceu para a cobrança de pênalti de McAllister. No entanto, teve que ser substituído pouco depois, dando lugar a Ortega. O amistoso com a Inglaterra está marcado para o dia 23 em Londres, no estádio de Wembley, enquanto a Espanha será adversária dia 26 no Santiago Bernabéu em Madrid. O último camisa 9 da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, titular do Tottenham e presente na lista de convocados do Dorival para defender a amarelinha, Richarlison revelou qual seu time de coração no Brasil. O atacante de 26 anos é torcedor do Vasco da Gama. Eu jogaria bem no Fluminense ou no Vasco. O Vasco porque minha família toda é vascaína. E eu sou tricolor porque joguei lá, mas sou vascaíno de coração. Eu acompanho o Vasco aqui de madrugada. Chego no CT todo cansadão e às vezes com raiva. E jogaria no América ainda. A revelação do clube de coração de Richarlison aconteceu em entrevista ao Desimpedidos. Revelado pelo América Mineiro em 2015, Pombo se destacou pelo Fluminense nos anos de 16 e 17 antes de ser vendido ao futebol inglês. Na Premier League já atuou por Watford e Everton antes de chegar ao Tottenham. O goleiro Ter Stegen falou sobre o início de Vitor Roque no Barcelona. Precisa se sentir à vontade. Em entrevista exclusiva, a capitão da equipe de Xavi ressalta a qualidade do atacante brasileiro e a necessidade de tempo para adaptação ao clube e ao país. O goleiro do Barça disse o seguinte sobre o brasileiro: ele precisa de tempo para se adaptar. A vida é muito diferente no Brasil e aqui, mas acho que todos tentamos que ele se sinta o quanto antes à vontade e que sim possa render para nós. Disputou alguns jogos e no último deixou uma sensação muito boa. Espero por ele e para todos, como jogadores e companheiros, que tudo vá bem, que ele tenha muito tempo e que possamos aproveitar. O que ele realmente precisa é se sentir à vontade, e é uma sensação que precisamos como clube transmitir. Não é preciso nem falar. Em momentos específicos sim, mas no caso desse momento, ele está sim se adaptando, também sua família e tudo mais. Nós vamos apoiá-lo em tudo e esperamos que possa render por muito tempo. Kylian Mbappé já tem hora e data marcada e deve ser apresentado ao torcedor do Real Madrid antes da Eurocopa. Segundo o jornal Marca da Espanha, o clube merengue planeja uma cerimônia para receber o craque francês, mas a data depende dos próximos passos do gigante espanhol e do PSG, clube atual do atacante na temporada. Além disso, o veículo também garante a presença de Mbappé nos Jogos Olímpicos de Paris, que ocorrem entre julho e agosto. Dessa maneira, caso a França chegue à final do torneio, o craque perderia toda a pré-temporada da equipe de Carlo Ancelotti, já que a La Liga se inicia uma semana depois. A Euro 2024 será disputada na Alemanha entre os dias 14 de junho e 14 de julho. Os Jogos Olímpicos ocorrem uma semana depois, com o término do futebol masculino no dia 10 de agosto. A apresentação de Mbappé depende do caminho dos clubes no restante da temporada. Tanto o Real quanto o PSG estão classificados para as quartas de final da Champions. Os dois clubes saberão seus adversários da próxima fase e a jornada até a decisão na próxima sexta-feira 15, às 7h45 de Brasília. Se o Real Madrid ou o PSG não se classificarem para a final da Champions, a tendência é que o craque seja apresentado no Santiago Bernabéu na semana da decisão, que ocorre dia 1º de junho. O clube utilizaria a estrutura dos shows da Taylor Swift no estádio, marcados para os dias 29 e 30 de maio. Ainda de acordo com o Marca, em caso de eliminação antes da decisão, o Real anuncia oficialmente o atacante entre os dias 3 e 6 de junho, uma semana depois da final em Wembley. A passagem de Gabigol pelo Flamengo pode até ter tons de esperança, mas para muitos torcedores ele tende a perder cada vez mais espaço, e as maluquices envolvendo o seu nome estão realmente tomando conta da Inglaterra. Ele já havia sido especulado na provável transferência em troca do Antony por ele, mas agora as coisas simplesmente ficaram fora do controle. O portal inglês Daily UK acabou noticiando que o Chelsea teria um provável interesse de sondar o jogador brasileiro, considerado por muitos um dos grandes reis da América dos últimos tempos no país. Seu valor de mercado poderia girar em torno de 17 milhões de euros, e equipes como o Chelsea poderiam tentar trazer a aquisição do jogador, que pode ser visto como uma boa opção para o mercado europeu. Só que com
Convenhamos, essa notícia é bem mais difícil de se acreditar, e levando em conta que equipes como o Bahia chegaram a cogitar o Gabriel, é muito mais provável que a segunda opção seja mais verídica, ainda mais porque o Chelsea está simplesmente inflacionado no setor do ataque, tendo vários nomes e comandado por Mauricio Pochettino, há pouquíssimas vagas no setor de ataque dos Blues, e por mais que Gabigol esteja melhorando a sua forma, é difícil de acreditar que ele realmente terá vaga em uma dessas equipes, principalmente em se tratando do ambicioso Chelsea, que costuma pagar muito caro nas suas grandes transferências. Mas é um fato que, enquanto o Pedro continuar jogando em alto nível e o Flamengo continuar bem, é difícil ver o Gabigol tomando essa vaga. Na manhã dessa segunda-feira, 11, o jornal turco Fotomak revelou que os maiores rivais do país estudam uma possibilidade surpreendente de uma proposta ao jogador. Galatasaray e Fenerbahçe observam de perto o impasse e planejam iniciar uma nova corrida pela contratação. O tempo de duração ainda é incerto, mas o salário deve rondar a casa dos 3,5 milhões de euros. O fundo de investimento público da Arábia Saudita também deve aproveitar para oferecer a Modric uma quantia algumas vezes maior, mas menos interessante em termos de desafio. Juntar-se a Messi e Suárez no Inter Miami também é uma possibilidade, segundo a imprensa europeia. Luka não vive seu melhor momento mais feliz em Madrid. As promessas que lhe foram feitas na última renovação do vínculo não têm sido 100% cumpridas com os merengues, com tempo de jogo reduzido e oportunidades menores. Por isso, uma nova extensão ainda está sendo estudada pelo atleta e seu staff. Apesar disso, cada minuto do croata em campo tem valido a pena. A prova foi o brilho do último final de semana, quando marcou um lindo gol para tirar o Real Madrid do aperto na vitória sobre o Sevilla em casa, pelo Campeonato Espanhol. Volta ao futebol, a declaração de Agüero que tem empolgado na Argentina. Fora dos gramados desde 2021, o atacante Kun Agüero tem esperança de retomar o futebol profissional no futuro próximo. Durante uma transmissão ao vivo em seu canal na Twitch, o argentino contou que poderá voltar aos gramados em equipes como Independiente, time dirigido por Carlos Tevez na Argentina. Se Carleto me ligar, o que você quer que eu faça? Tenho que falar com o cardiologista. Ele vai me deixar jogar por 20 minutos? Iniciou. As pessoas estão me perguntando e bom, eu não sei. O que você acha? Como estou há 20 minutos? Não sei se são 20, mas 10, quem sabe? Em seguida, o astro revelou um áudio enviado pelo seu cardiologista a respeito da sua recuperação. À medida que o tratamento evolui, você não terá problemas para jogar por tanto tempo. Logicamente, temos que fazer os estudos que já correspondem e fazer você correr como se fosse em uma partida. É verdade que quando você tem os dois zagueiros te marcando, você tem que fazer alguns dribles, algo assim. Você precisa estar bem preparado. Então eu disse para você se preparar. Há esperança. Você tem que ficar bem, voltar a ter minutagem. Resumindo, é possível, disse o médico. A notícia encheu Agüero de esperança e comentou sobre o assunto ainda na transmissão. A notícia chegou até Carlos Tevez, que falou a respeito do tema e disse que gostaria de contar com um ex-companheiro de seleção no Rei de Copas. Quem não quer ter o Kun? Eu tive como companheiro, agora como treinador, bem-vindo será. E se puder, nem que seja por 10 ou 15 minutos. Teremos que pedir ao Tolosa, camisa 10 do Independiente, para dar ao Kun a vaga. Mas sim, obviamente sim, gostaria dele no clube. No dia 30 de outubro de 21, Agüero sentiu fortes dores no peito durante uma partida entre Barcelona e Alavés. Na oportunidade, o atacante foi diagnosticado com um quadro de arritmia cardíaca, o que fez com que ele nunca mais retornasse aos gramados e anunciasse a aposentadoria de forma precoce aos 33 anos. Desde então, o craque convive com um chip que foi instalado no órgão para acompanhamento em tempo real. Por conta do problema, Agüero disputa apenas alguns amistosos. Com certeza, falando aqui como Zefute e como amante do futebol, ter o Agüero de volta seria inesquecível. Um jogador que marcou o esporte e sim, acabou se aposentando de maneira frustrante por conta de um problema de saúde. Se conseguisse voltar, certamente faria os olhos do mundo brilhar. O Klopp já anunciou sua saída do Liverpool. Essa de fato será a última temporada à frente dos Reds. E segundo a imprensa europeia, o nome favorito para assumir o cargo, você já sabe, é o do Xabi Alonso. Sensação na Europa pelo sucesso com o Bayer Leverkusen. Líder da Bundesliga na temporada 23-24, o ex-meio-campista foi aconselhado por Peter Crouch, seu companheiro de época do Liverpool, a não assumir a equipe inglesa. Porém, o Crouch tem motivos e ele disse o seguinte: acho sim que Xabi Alonso é o primeiro da lista do Liverpool. Ele fez coisas incríveis no Bayer Leverkusen. Conhece o Liverpool de dentro pra fora. Já joguei com ele, conheço a pessoa. Ele é uma pessoa fantástica, muito estudioso, sempre fazia perguntas e você sabia que ele seria treinador. Mas pra mim é muito cedo e é um clube enorme e teria a missão de suceder Jürgen Klopp. Não aceitaria agora, disse Peter Crouch. Entre 2005 e 2008, Peter Crouch e Xabi Alonso atuaram juntos no Liverpool, conquistando a Copa da Inglaterra e a Supercopa inglesa. E claro, a Champions League antes do Peter chegar. Líder e invicto na atual Premier League, o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso tem 10 pontos de vantagem para cima do Bayern de Munique, segundo colocado na Liga Nacional. Alguns grandes portais apontam que os bávaros também gostariam de ter Xabi como treinador. Éder Militão está cada vez mais perto de retornar aos gramados pelo Real Madrid. Neste sábado 9, o zagueiro brasileiro treinou com a equipe de Carlo Ancelotti pela segunda vez seguida. Ele
ele já havia se juntado ao grupo na última sexta-feira 8. Os últimos meses não foram fáceis para Militão. O zagueiro não entra em campo desde a primeira rodada de La Liga contra o Atlético Bilbao no dia 12 de agosto do ano passado. Naquela partida, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e desde então se recupera do problema físico. A expectativa é de que o jogador de 26 anos volte a estar à disposição do treinador no final de março ou no início de abril. O Real Madrid deve contar, portanto, com o reforço do defensor nas quartas de finais da Champions League. O clube também entra em reta final de La Liga, competição na qual lidera com 5 pontos de vantagem, e também um jogo a menos sobre o vice-líder Barcelona. Éder Militão foi um dos principais nomes do Real Madrid nas últimas 2 temporadas. Em 21-22 foi titular na campanha do 14º título de Champions League do clube merengue. Pelo gigante espanhol acumula 143 jogos, 11 gols marcados e 8 troféus conquistados. Pronto para perder Mbappé ao final da temporada, o PSG já estaria trabalhando para buscar novas peças para fortalecer o elenco e preencher a lacuna. De acordo com o jornal Marca, o clube francês escolheu o jovem Lamine Yamal do Barcelona como um de seus grandes alvos, mas não deve ter resposta positiva por parte do clube catalão. O clube catalão já estaria ciente do interesse do PSG no atleta, depois de uma reunião com o empresário Jorge Mendes, agente do jovem. Mendes esteve em Barcelona nessa semana e se reuniu com o presidente Joan Laporta, aproveitando para informá-lo que os parisienses querem contratar Yamal. O Marca aponta que o Barcelona já se posicionou, indicando que não venderá o atleta, considerado no clube, segundo o jornal, o maior valor que La Masia gerou depois de Messi. O diário ainda frisa que tal posicionamento não mudará mesmo diante dos problemas financeiros do Barça, embora a quantia oferecida pelo Paris pudesse ser uma solução imediata para a montagem do elenco nas próximas temporadas. Yamal tem multa rescisória de 1 bilhão de euros, 4,98 bilhões, justamente por ser considerado uma joia importante para os próximos anos. O jogador estreou como profissional do Barcelona no fim da temporada passada, usado em apenas uma rodada. Na atual, entretanto, foi incorporado de vez ao elenco e tornou-se peça importante da equipe. O atacante de 16 anos já soma 37 jogos pelo Barça e 23-24, sendo 21 deles como titular. Ele marcou 7 gols e deu 4 assistências no período. Porém, a ida de Mbappé ao Real Madrid tem um novo elemento, Vinícius Júnior. O Paris Saint-Germain, insatisfeito em perder o craque, tem interesse em tirar o brasileiro da Espanha. A ideia é só não ter o novo astro como principal referência, mas também mostrar poderio financeiro. Desde 2011, o PSG pertence ao Qatar Sports Investment, fundo acionário Qatar. A informação foi dada pela rádio francesa RMC e pelo jornal espanhol Sport. A transação não se trataria de uma troca, já que o Real Madrid não precisa pagar nada ao PSG por Mbappé, que simplesmente não terá o vínculo renovado com o clube francês ao final da temporada. Os veículos afirmam que o PSG ofereceria um valor pesado para o brasileiro, o que seria aceito pelo presidente Florentino Pérez. Essa não é a primeira vez que se fala em uma saída de Vini ao Real. Em janeiro, o próprio Sport noticiou o interesse do clube em vender o atacante de 23 anos, justamente para viabilizar a chegada de Kylian, que é um desejo muito antigo. Segundo o jornal, Pérez acredita que Mbappé seja melhor que Vinícius e que eles não poderiam jogar juntos por ocuparem o mesmo espaço no campo. Além disso, a venda do brasileiro pode viabilizar financeiramente o negócio com Mbappé. Ainda que não tenha que pagar ao PSG, o Real Madrid teria acordo de 120 milhões de euros, 640 milhões de reais em luvas com o francês. Em termos salariais, há diferentes versões, mas todas apontam que Mbappé tem um decréscimo. No PSG ele teria 90 milhões de euros nesse terceiro ano de contrato. Segundo o jornal espanhol AS, a pedida para o Real Madrid foi de 50 milhões de euros. Ainda há dúvidas sobre o número da camiseta do francês na Espanha. O número 9 está livre desde a saída de Benzema. Com a iminente partida de Luka Modric, a camisa 10 também ficaria à disposição. Se Vini Júnior sair logo depois da chegada do francês, Mbappé poderia manter o número 7. Mas e aí? Você gostou das novidades e das transferências? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefut, obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!